Levanta suas mãos bem alto, diga comigo. Com toda a força, diga. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Ótima tarde! Oiê! Vamos começar mais um episódio da nossa jornada O Líder Inteligente. Bora! Bora lá, você que já está chegando aí, seja muito bem-vindo. Já vamos começar a mandar o aviãozinho e avisar aí os seus amigos que já estamos aqui ao vivo para falarmos sobre o líder inteligente, a jornada do líder inteligente, como é que pode transformar a sua vida, a sua liderança, para que você alcance os resultados que você deseja. Então hoje é mais um episódio dessa mega jornada de 21 dias. E deixa Deus te usar aí nesse momento, hein? Começa a convidar as pessoas que você conhece, que você acredita que precisam estar aqui. Vai mandando o aviãozinho aí para essas pessoas chegarem aí na nossa live, avisando-as que já estamos no ar, que já estamos ao vivo. Oi, Cida, tudo bem? Seja bem-vinda, Fátima, ótima tarde para vocês. Vão me falando aí de qual cidade vocês são. De onde você é? Qual que é a sua cidade? De onde você está me assistindo? Enche-me e usa-me. Só vocês. Levanta suas mãos aos céus. Deixa o Senhor sondar a sua vida agora. Oi, Mari. A Mari já está no ar. Tudo bem? Boa tarde. Fátima, que legal essa sua pergunta. É só para líder? Então, Fátima, eu digo o seguinte: líder somos todos nós. Todos nós precisamos decidir ser líder, porque nós temos sonhos, nós temos planos, e a maneira com que você conduz a sua liderança com você mesma, a sua autoliderança, é que vai fazer você crescer, você se desenvolver e você alcançar os seus resultados. Então, nós falamos todos os dias aqui nas nossas lives sobre como você liderar a sua vida pessoal, como você liderar a sua casa, a sua família e como você liderar a sua vida profissional, a sua empresa, a sua equipe. E hoje não vai ser diferente, tá bom? Bora, vamos lá convidar o pessoal pra gente já iniciar aqui o nosso conteúdo. A Cida é de Brasília. Bem-vinda, Cida. A Mari de Belo Horizonte já está conosco. Eita, gente, essa é a minha seguidora assídua. Assiste todas as lives. Que orgulho de você, Mari. Que orgulho de te ver aqui todos os dias. Esse louvor é lindo mesmo. Eu também gosto muito dele. Quebranta-me. Bora, vamos lá, vamos começar. Uau, você é líder de mulheres na igreja, que bacana. Então, continue aqui, viu? Continue aqui assistindo com a gente essa jornada do líder inteligente. E trabalhar com mulheres é um grande desafio, é algo muito prazeroso, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande. Eu também trabalho com mulheres
na igreja e fora da igreja também, e eu sei exatamente como é, porque eu sou mulher, não é? Então eu conheço as nossas necessidades, o que não é fácil, o nosso dia a dia, os desafios que nós temos, a conciliação de casa, família, vida profissional, amigos, não é? Empresa, não é fácil. E tudo isso liderar as nossas emoções, a gente sabe que em determinado momento, se você não tiver ali um apoio, alguém junto com você para te direcionar, uma mentora, um mentor, você acaba se bloqueando e se autobloqueando. Então, parabéns para você, que você continue tendo esse sucesso aí nessa sua liderança, vivendo essa vida de propósito. E na nossa jornada aqui do Líder Inteligente, para quem está chegando aqui hoje, nós estamos com um desafio de 21 dias aqui. Nós finalizaremos na próxima terça-feira. São 21 dias realmente trazendo para vocês alguns contextos de como deve ser o perfil do líder, como deve ser o comportamento do líder, como são os desafios que o líder enfrenta no seu dia a dia e diante desses desafios, não é? Como é que ele vai olhar para ele no seu autoconhecimento e que ele possa desenvolver cada dia e possa manter uma felicidade, possa continuar entendendo o seu propósito, entendendo a sua missão. E hoje, assim, meu coração está com muita gratidão. Ontem nós tivemos uma aula presencial da formação de líderes inteligentes, numa turma que está em andamento. A última turma do ano começa dia 20 de setembro agora. Então, se você deseja participar dessa última turma, já aproveita para que você possa estar conosco. De qualquer lugar do país você poderá participar, ou via online, ou via presencial, tá? Então, essa é a grande oportunidade para você. E na nossa turma de ontem, a gente trabalhando exatamente alguns aspectos de alinhamentos mesmo neurológicos, de alinhamento espiritual, alinhamento emocional. E o que a gente percebe? Que o líder na sua jornada, no seu dia a dia, ele acaba passando por cima de muitas coisas que ele deveria resolver com ele mesmo, conflitos e situações, e ele vai deixando isso de lado, né? Como se você fosse abrindo uma gaveta e fosse colocando tudo lá e deixasse aquela gaveta de lado. Mas que quando você pega aquela gavetinha para abrir, você vai precisar fazer uma faxina ali, você vai precisar fazer uma organização. E ontem, nessa nossa aula, nós trabalhamos exatamente esse processo de realinhamento neurológico, de organização mental, sentimental, emocional e principalmente espiritual. E, gente, pensa numa aula incrível, pensa numa transformação, pensa num momento em que, assim, foi muita conexão emocional. No começo da aula eu já falei para os alunos, olha, hoje vocês vão chorar rios, então estejam preparados para isso. E aí uma aluna falou assim, mas de novo, na primeira aula isso já aconteceu comigo, eu desabei, agora você está falando que hoje nós vamos chorar, ai meu Deus. E assim, foi realmente algo extraordinário, transformador, porque tem hora que a gente precisa colocar pra fora, mas pra colocar tudo pra fora a gente tem que olhar pra dentro. E eu quero falar sobre isso, na verdade nem era esse tema da nossa live de hoje não, mas eu vou deixar o tema de hoje pra falar com vocês amanhã e vou falar sobre esse tema agora, não é? Que é exatamente você conhecer as leis, quais são as leis que você tem como líder e que precisam ser obedecidas. E quando eu não consigo entender essas leis, de alguma forma, a gente acaba se perdendo. Então vamos lá. Falando com os líderes ontem e trazendo aqui para vocês, principalmente por saber que tem líder de mulher aqui, tem pessoas que já exercem um cargo de liderança, é muito importante que a gente tenha clareza da nossa identidade. E aí, às vezes, a gente precisa fazer uma integração com a nossa identidade sistêmica, de maneira que a gente viva na nossa essência, na nossa transparência. E essa integração, a gente precisa compreender algumas leis. E são leis que não podem ser desobedecidas, porque elas podem, naquele momento que você não cumpre, elas podem não acontecer nada, mas pro
restante da sua vida, se você não visita isso, você acaba se perdendo em meio às situações e você tem a sua vida travada, a sua vida desbloqueada. E uma vez que você tem a sua vida travada, sua vida desbloqueada, sua vida bloqueada, automaticamente seus resultados começam a ficar comprometidos. E aí você não está vivendo a sua essência, você não estará vivendo o seu propósito, a sua missão. E aí, como que funciona esta identidade, a busca dessa identidade? Primeira coisa que a gente precisa entender é que para a gente chegar aqui, teve que ter uma união de um homem e de uma mulher. E em algum determinado momento houve ali um sentimento que gerou uma relação. E nesta relação gerou você. E muitas vezes eu passei por isso, e eu contava isso ontem para os alunos, né? Muitas vezes o que acontece conosco é a não aceitação da nossa história, é a não aceitação da nossa casa, da nossa família, dos nossos pais. E aí a gente começa a descumprir a primeira lei que te leva para uma vida próspera, para uma vida de propósito, que é a lei da hierarquia, a lei da honra. Esta lei da hierarquia é nós entendermos que para nós chegarmos até aqui, existe toda uma história por trás de nós, existem antepassados que vieram antes de nós e que vieram construindo a sua história, e na construção da sua história nos gerou, na construção do seu processo nos gerou, e nós estamos aqui hoje para cumprir uma missão. E essa primeira lei da hierarquia, da honra, é honrar a sua história, é honrar os seus pais. E aí eu me lembro que algo aconteceu comigo, na minha casa, na minha família, né, que eu deixei de ser filha por algum determinado momento, e talvez até por querer ajudar, por querer resolver as situações, eu deixei de ser filha dos meus pais e eu passei a ser mãe deles. Eu passei a querer mandar neles, eu passei a querer dar ordem, eu passei a querer mostrar o que precisavam ter feito, qual era o caminho que eles tinham que fazer. E eu estava, gente, literalmente quebrando uma lei da hierarquia. Eu estava travando a minha vida, eu estava travando e me impedindo de viver o meu propósito de vida. Mas eu não sabia disso. E eu tive um fato que eu contava para os alunos ontem, que nesta minha ânsia, né, de querer resolver tudo, eu queria resolver o problema conjugal dos meus pais. E eu não precisava fazer isso, não deveria fazer isso, não era da minha alçada querer resolver um problema conjugal dos meus pais. Eu só precisava ser filha, me sentir amada, fazer o meu papel de filha e não querer fazer o papel de esposa do meu pai ou de marido da minha mãe e muito menos de mãe ou pai dos meus pais. Mas foi isso que eu fiz. E uma certa vez, eu presenciando uma discussão dos meus pais em casa, o que eu fiz? Eu peguei meu pai, eu coloquei no carro. E eu devolvi o meu pai pro meu avô. Eu fui até a casa do meu avô e levei meu pai e falei, ó, meu pai vai ficar aqui agora com o senhor. Não tem condição desses dois continuarem casados, não tem condição desses dois continuarem juntos, porque os conflitos estão aumentando e talvez possa acontecer alguma coisa pior. Então, a partir de agora é aqui que ele vai morar. Pensa, gente, mal sabia eu que eu estava rompendo, descumprindo uma lei de hierarquia, que eu estava deixando de honrar os meus pais quando eu peguei um problema para resolver e que não era o meu problema. E talvez muitos de vocês que estão aqui hoje na nossa live pode ter passado por situações semelhantes, onde você deixou de ser filho, onde você deixou de ser filha, exatamente para resolver um problema que não era seu. Quando nós temos essa consciência como líder, a gente entende por que em alguns momentos a nossa vida não está caminhando, por que em alguns momentos você se encontra travado, por que em alguns momentos as suas emoções, elas podem estar ali afloradas, porque existe numa identidade um cumprimento de algumas leis. E esta primeira lei é a lei da hierarquia, é a lei da honra. A partir daí, a gente começa a
compreender quais são os pontos que nós falhamos e ressignificar tudo isso. E ontem, ao trabalhar isso em sala de aula com os alunos, muitos se identificaram, muitos perceberam que realmente em alguns momentos eles não eram filhos. E hoje eles têm a consciência que para liderar de maneira inteligente, precisa entrar para dentro de você, entender a sua identidade e entender quais são as leis que você precisa cumprir e se alguma delas, em algum determinado momento, deixou de ser cumprida. Isso faz sentido para vocês, gente? Se sim, vamos lá. Encaminhe esse aviãozinho aqui para mais pessoas, para virem para a live, antes de eu falar da segunda e da terceira lei, para que você possa destravar a sua liderança de maneira inteligente de uma vez por todas. Se ainda tinha alguma coisa te impedindo, alguma coisa te travando de avançar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, hoje, eu prometo para você que hoje tudo isso vai ser destravado, que dentro deste conteúdo de hoje, você vai ter uma inteligência, uma mente superior, uma mente muito mais aflorada, muito mais ampliada para você enxergar além daquilo que você estava vendo até agora. Então prometo para você que vão haver muitas mudanças na sua forma de ser, na sua forma de agir. Então bora, vamos convidar mais gente antes de eu falar da segunda e da terceira lei. Deixa eu ver aqui. Parabéns por sua palestra, tem um significado. Abraço. Muito obrigada, Franceildo, não é? Obrigada. Que bom que está fazendo sentido aqui para vocês. Que legal, gente. Quem tá chegando agora, fala para mim de onde que você é. De onde que você veio, de onde que você me assiste, se é a primeira vez que você está aqui no meu Instagram, se você já assistiu outras lives antes, fala pra mim aí, tá? Quem tá chegando agora, qual que é a sua cidade? E já aproveite, vai encaminhando este aviãozinho aí para outras pessoas. A gente entender a nossa identidade, alinhar essa identidade a um processo sistêmico dentro da nossa família, do nosso contexto, nos ajuda a desenvolver uma liderança inteligente. E aí, para desenvolver essa liderança inteligente, eu preciso olhar para dentro de mim. Olha, tenho gente aqui do Maranhão, gente, que legal. Maranhão, seja muito bem-vindo, Franceildo. Muito bem-vindo aí a nossa live, viu? Que bom que nós estamos fazendo essa diferença na sua vida. Agora vamos falar da segunda lei. Você já está anotando, gente? Você está com seu bloco de anotações aí, seu caderninho, sua caneta? Se fosse você, eu anotaria, sabe por quê? Para depois você replicar esta informação para outras pessoas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, para você realmente assimilar tudo que a gente está falando aqui e você conseguir replicar isso. Então, a primeira lei desta identidade é a lei da hierarquia. Quando eu não obedeço essa hierarquia, quando eu não honro esta hierarquia, eu não honro os meus pais, os meus avós, todos aqueles que vieram antes de mim para que eu estivesse aqui hoje, eu começo a descumprir uma lei que é crucial para prosperar, que é crucial para viver meu propósito, para viver a minha missão. E muitas vezes isso acontece na nossa vida porque a gente, no nosso ego elevado, nós queremos ou achamos ser mais às vezes do que os nossos pais, ser mais às vezes do que aquelas pessoas que nos criaram. Nós queremos as regras para eles. E na verdade, se nós existimos, é porque alguém lá atrás, um ser humano lá atrás, teve o seu momento, e de erros e acertos também, como eu e você, como qualquer outro ser humano. E nós precisamos compreender que os nossos pais, os nossos avós, bisavós, os nossos antepassados, eles também tiveram erros e acertos como ser humano. E está tudo bem, porque foram esses erros e acertos que fizeram você hoje, que formaram você hoje, talvez com a sua mentalidade em processo de desenvolvimento, ou talvez com uma mentalidade já desenvolvida, mas foram exatamente essas histórias que te trouxeram até aqui. Então essa
primeira lei é a lei da hierarquia. E a segunda lei? A segunda lei é o do pertencimento. Que lei é essa, Fran, do pertencimento? É a lei de você se sentir pertencente a uma família, se sentir pertencente à história do seu pai e da sua mãe. Porque querendo ou não, gente, você tem 50% do gene do seu pai e 50% do gene da sua mãe. Ou seja, por mais que você não queira, você é 50% parecido com seu pai e 50% parecido com a sua mãe. Por mais que você não queira, não adianta. Você tem esse gene, você foi formado por essas duas pessoas. E o ato de pertencer é o ato de aceitação, de entender a sua história e de se sentir pertencente a esta família. E eu me lembro de alguns momentos, né? E a gente fazer aquela seguinte pergunta: por que eu nasci nessa família? Por que são essas pessoas que fazem parte da minha vida? Por que essas pessoas foram escolhidas para ser os meus pais, para ser os meus avós, não é? E falando isso ontem com os alunos, algumas pessoas até se identificaram que em alguns momentos eles sentiam vergonha da família, sentiam vergonha de fazer parte daquela família, daquela situação. E na verdade, essa é a sua história, não tem como você fugir dela, não tem como você correr dela. O líder inteligente, ele consegue ter acesso a isso e entender que é essa história de vida dele que fez ele hoje, na sua inteligência, no seu nível ali de entrega, de capacidade de fazerem as coisas acontecer, de capacidade de transformar as pessoas. O processo de pertencimento, de aceitação, essa segunda lei. Quando eu não cumpro essa lei, quando eu não aceito a minha família, quando eu não aceito a minha história, eu estou descumprindo uma lei que vai me impedir de transbordar na vida das outras pessoas, que vai me impedir de ser um líder inteligente, que vai me impedir de viver o meu propósito. Porque leis precisam ser cumpridas. E na nossa identidade, que tem a ver com o teu propósito de vida, para viver esse propósito na sua identidade, na sua essência, na sua pureza, no seu eu integral ali, né, na sua totalidade, no seu eu em todas as dimensões, para viver a sua história, você precisa compreender que eu tenho que obedecer à hierarquia e eu tenho que aceitar, me sentir pertencente a essa história. Eu não posso recusar ou simplesmente esquecer e achar que aquilo não existiu na minha vida. Os seus pais, se são vivos agora, eles ainda têm a chance de ouvir um eu te amo de você, um muito obrigado de você. Ontem, ao fazer algumas dinâmicas onde eu trabalhava com os alunos para que eles acessassem isso neles, e na hora de fazer o debriefing, eu me lembro da história de uma aluna. Ela falou assim pra mim: Francine, sabe o que exatamente que eu quero fazer agora? Eu quero ligar para os meus pais e eu quero agradecê-los pela história que eles tiveram e por eu estar aqui nesse momento. Olha que lindo, gente. E ela falava isso com os olhos cheios de lágrimas, com muita gratidão. Enquanto que outras pessoas ali, né, viram que não tinham mais a oportunidade, porque um ou outro já não existia mais. Mas numa dinâmica que a gente faz, é possível você agradecer com ali alguém representando seu pai, representando a sua mãe. Então, de alguma maneira, quando a gente cumpre essa segunda lei, que é a lei do pertencimento, da aceitação, isso traz uma paz interior para você e faz você acessar a sua identidade, o seu propósito. E ao ouvir isso dos alunos, olha, tem uma aluna minha aqui, a Mari faz parte da nossa formação de líderes. Ao ouvir isso da turma, eu também senti o coração muito grato de poder tido essa mudança, né? Ter tido essa mudança na minha vida,
essa visualização para dentro de mim que me fez trazer algo a mais para os meus alunos, para os meus mentorados, para que eles também pudessem ter uma transformação. E você que está aqui me assistindo, que não é meu aluno ainda na formação de líderes, essa é a sua grande oportunidade. Você pode ter a sua vida transformada, você pode ter a sua vida mudada, você ainda pode acessar resultados extraordinários nesses últimos meses do ano, antes de nós chegarmos em 2023, ainda é possível você ter os resultados que você deseja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida empresarial, com a sua equipe, com seus liderados, com o seu grupo de mulheres. Ainda é possível você ter resultados exponenciais, resultados extraordinários. Basta você participar da nossa última oportunidade do ano, que é a nossa turma de formação de líderes, que vai acontecer a partir do dia 20 de setembro. É a sua chance de ter essa transformação, não é? E aí você vai poder ter acesso a várias técnicas e ferramentas que a gente entrega para os nossos alunos, e a gente tem 3 meses de acompanhamento. A cada aula eu ensino a eles um passo diferente, trabalho com eles e desafio a eles a trabalhar isso nos grupos onde eles são líderes, seja no grupo de igreja, no grupo da comunidade, no grupo da empresa. Então eles trabalham e traz essa transformação para dentro de sala de aula. Ou seja, o líder inteligente, ele tem esse papel de gerar valor na vida do outro. E como é que a gente gera valor na vida do outro? É contribuindo para o crescimento, para o desenvolvimento dele. Que, por sinal, essa é a terceira lei da identidade. Uma vez que eu estou cumprindo a hierarquia, que eu estou honrando os meus antepassados, uma vez que eu estou aceitando pertencer a essa história de vida, honrando a minha história, uma vez que eu estou aceitando a pertencer a esta família, eu preciso cumprir a terceira lei, que é o receber e dar. Não é? Então, na medida que eu recebo de alguém que avançou mais do que eu, de alguém que está no outro nível diferente do meu, onde eu quero chegar, eu recebo, eu assimilo aquilo e eu dou, eu entrego aquilo para aquelas pessoas que querem chegar onde eu estou chegando, que querem ir mais longe, aquelas pessoas que precisam ter acesso a essa informação. Então, é a lei do receber e dar, do dar e receber. Todo e qualquer conhecimento, ele não pode ficar retido para você. Ele precisa ser compartilhado. Nós precisamos levar a transformação na vida das pessoas. A nossa identidade tem essa essência de levar mudança, de levar transformação na vida das pessoas, de levar ali resultados para elas, de levar valor para elas. Então eu recebo, trabalho isso em mim e eu dou. E aí eu vou levando aquela informação, eu vou transformando aquela informação. Ou seja, são 3 leis que vão fazer você viver na sua essência, na sua identidade, no seu propósito de vida, na sua maestria de liderança inteligente, de maneira que você consiga ser transformado e transformar. Não tem como eu curar o outro se eu não for curado, não é assim? Não tem como eu curar outra pessoa se não tiver cura dentro de mim. E aí, gente, é um ponto principal dessas 3 leis aí nas nossas vidas. É um ponto que vai fazer você avançar, vai fazer você se autoliderar, vai fazer você ter os seus resultados financeiros que você deseja e que parece que está distante, que nunca chega, porque existem travas e essas travas precisam ser trabalhadas. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui comigo, olha só. Franceildo fala assim: tem família que sempre está prontamente para ajudar um e outro, mas tem família que faz dificuldades em tudo, não entendi. Em tudo persevera, ser forte, talvez seja isso. Porque tem informações com divergências. Sim, eu concordo com você, concordo. E o que a gente está falando aqui é exatamente de compreender. Por quê? Como ser humano, a cabeça dos seus pais, quando você foi formada, era uma.
quando você foi formado, era uma cabeça. Na medida que eles foram crescendo, se amadurecendo, eles foram tendo outras visões, outras formas de ser, outras formas de viver. E hoje, em você como adulto, se você ainda tem os seus pais, eles também têm outra cabeça, outra mentalidade. Para quem é líder aqui e tem filhos, não é? Todos nós somos líderes de nós mesmos, ainda que a gente não tenha equipes, não é? Mas se você é pai, se você é mãe e tem mais de um filho, você vai perceber isso. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Jonathan, a Esther e a Sara. E a minha cabeça, quando eu tive o Jonathan e a Esther, o Jonathan é meu filho adotivo e a Esther era uma. Então eles eram muito próximos, eles têm 1 ano e meio só de diferença, 2 anos de diferença de idade. Então eles eram muito próximos um do outro, eles foram criados muito juntos, não é? Então a minha cabeça naquele momento era uma. Eu estava em processo de formação, de graduação, de busca, de crescimento. Eu tinha pouco tempo para eles. Enfim, eu estava no processo de desenvolvimento. E nós, como seres humanos, a gente está sempre em processo de desenvolvimento, de avanço. E depois que eu tive a Sara, quase 10 anos depois, a minha cabeça já era outra. Eu já tinha chegado num nível diferente de função, de profissão, de entrega, de resultados. Eu já tinha vencido muitas etapas na minha vida, então meu nível de maturidade era outro. E a gente percebe a forma de criação de 2 filhos lá atrás com um que chegou depois. E se vier outro hoje, vai ser outra forma, outra maneira de criar. Então é você entender essa história, entender que os nossos pais, assim como nós, são seres humanos e que as pessoas na nossa família são seres humanos, né? A gente tem que entender que a gente tem a nossa família, que depois que você casa, você forma a sua família. E você tem os seus familiares ali, não é? Que são os seus pais, seus irmãos, seus parentes, são os seus familiares. Então todas essas pessoas fazem parte da nossa história, com um nível de maturidade diferente da nossa, um nível de conhecimento diferente do nosso, talvez mais, talvez menos. Enfim, são simplesmente seres humanos. E aí eu falava com os alunos ontem, em frente a uma alma humana, seja simplesmente uma outra alma humana. Ou seja, quando você se deparar com um ser humano, seja também outro ser humano, com erros e acertos, com processo de desenvolvimento que todos nós temos, tá? A Mari falou assim, foi incrível, que bom, foi mesmo, foi incrível, foi extraordinário. A Silvia disse, dar é melhor que receber. Dar significa dom de adquirir riquezas. Muito bom, é verdade. Quando você vai viajar de avião, o comissário de bordo, ele fala assim, em casos de turbulência, soltaremos algumas máscaras de oxigênio. Coloca primeiro em você e depois ajude a pessoa que está do seu lado a colocar a máscara. O que significa isso, Silvia? Vamos lá, nesse contexto, uma das coisas que eu aprendi muito na minha vida é que todas as vezes que você dá, e que você não recebe, você está se esvaziando. Principalmente em questão de conhecimento, em questão de ajudar o outro no processo de desenvolvimento dele. Você vai se esvaziando. E se você não busca, você paralisa. E esta frase do comissário de bordo, ele fala, né, nessa analogia, ele traz muito isso pra gente. Que nós precisamos ter oxigênio para poder ajudar o outro a ter também o seu oxigênio. Então, como líder inteligente, é importante que a gente tenha clareza disso, que nós precisamos sempre buscar, sempre. Eu falo que o desenvolvimento do líder, ele é vitalício, você não tem como parar, ele é vitalício. A gente precisa sempre buscar esse conhecimento, buscar esse desenvolvimento, para você ter sempre o que dá, para você sempre poder fazer algo diferente. As minhas aulas, por exemplo, de uma turma para outra, elas nunca são da mesma forma. Claro que eu tenho um roteiro ali, uma sequência, mas sempre eu tenho algo novo para colocar, sempre eu tenho uma dinâmica nova, sempre eu tenho uma visão. Sabe por quê? Hoje eu sou uma pessoa diferente do ontem, que foi quinta-feira, hoje é sexta.
com a experiência que eu já tive ontem, com os treinamentos que eu já dei ontem, com as lives que eu fiz ontem, com os clientes que eu já atendi ontem, hoje eu já sou uma outra pessoa, porque eu já adquiri um conhecimento novo. Então, se eu for ministrar hoje, inclusive hoje tem culto de ensino na igreja, né? Eu sou responsável pelo culto de ensino. E aí, se eu for ministrar hoje qualquer outro ensinamento, já vai ser diferente, com uma outra essência, porque eu já mudei de ontem para hoje. Então, isso é o receber e o dar, né? E o receber, eu preciso sempre estar ali me abastecendo, sempre estar buscando o meu conhecimento ali. Deixa eu ver o que o David falou. David, saudade de você! É o de Paraná, né, David? Fala pra mim. Olha a mentora que fez com que eu fosse de 10 a 100 em muito pouco tempo. Sou grato. Verdade, é você mesmo, David. Que coisa boa. Você aqui na live. Realmente, o seu processo de desenvolvimento na nossa mentoria de líderes com você foi algo extraordinário, né? Exponencial. A sua mudança foi muito rápida. Você também se dedicou muito ao processo e teve uma melhoria, muito empenhado no cumprimento das metas, das ações, e teve uma melhoria assim exponencial também. Fico feliz de te ver, espero que você esteja bem, que a sua família também esteja bem, viu? E o Franceildo disse, muito bom, mas tem família não aceitar tal situação. Sim, tá tudo bem. A questão é a gente entender como é que eu me comporto diante de determinada situação. E isso é você saber fazer a sua gestão emocional e ter um nível de inteligência espiritual que te faça enxergar isso. O meu comportamento diante de uma situação, às vezes ríspida, diante de alguém me tratar mal, eu decido como eu quero reagir diante daquela situação. Se eu quero reagir negativamente ou se eu posso perceber, poxa, essa pessoa ainda não desenvolveu como eu, ela deve estar com algum problema, então eu não vou corresponder negativamente, vou dar um tempo e vou ficar na minha, né? E depois, quem sabe, a gente não vai se ajustando. Então eu tenho escolhas, e as escolhas são duas. Eu posso decidir não corresponder negativamente, eu posso decidir atacar também. Então, dependendo do seu nível de gestão emocional, você vai escolher entre um e outro. E tá tudo bem. O importante é a gente perceber qual é o processo nosso de desenvolvimento e de crescimento. Eu já fui muito de bater de frente. Hoje, com a minha evolução, na minha gestão emocional, na minha inteligência espiritual, eu entendo de uma forma muito mais ampla. E foi o que eu fiz com os nossos alunos ontem, na nossa formação de líderes. É elevar o nível deles, né, de visualização de todas as situações para que eles pudessem ser mais completos ali na sua plenitude. Ai, o David disse aqui, estamos muito bem, gratidão sempre, coisa boa. Minha gente, então já estamos chegando ao final da nossa live de hoje, da nossa jornada do líder inteligente, e o nosso assunto de hoje foi exatamente sobre a sua identidade, o alinhamento de uma identidade sistêmica, podendo compreender as 3 leis que podem elevar os seus resultados ou podem bloquear os seus resultados, que é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do dar e receber. Se você tá chegando agora na live e não assistiu ela por inteiro, eu sugiro a você que corra depois, assista esta live, anote tudo, faça uma reflexão com você mesmo, para que você possa entender o seu momento e quais são as mudanças que serão necessárias serem feitas na sua vida, para que você então, de alguma maneira, possa avançar ainda mais. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você estar acompanhando esta jornada, e amanhã às 12h57 nós estaremos de volta aqui, amanhã às 12h57, com essa jornada do líder inteligente, de maneira a transbordar na sua vida, de maneira a fazer com que você viva na sua essência, tenha uma liderança inteligente na sua casa, na sua família, nos seus
sonhos, nos seus planos e principalmente com a sua equipe, na sua vida profissional, na sua empresa, no seu negócio. É hora de você desbravar, é hora de você se destravar, é hora de você verdadeiramente viver a vida que você nasceu para viver, liderando as áreas da sua vida com maestria, com inteligência. E para isso, conte comigo para ser sua mentora, conte comigo nesta jornada, conte comigo para trilhar junto com você este caminho de sucesso e de resultado. Obrigada, tenha uma sexta-feira abençoada, cheia de luz, cheia de paz, transborde na vida das pessoas, gere valor na vida delas. Líder, gere valor na vida das pessoas que passarem pela sua vida hoje, tá bom? Até amanhã, tchau, tchau, às 12h57.